coisas aqui. E na primeira das tuas falas tu vai falar sobre o enfrentamento à extrema-direita, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tu vê hoje a atual crise do capital, aumento das guerras, aumento do ataque, Estados Unidos no momento de crise atacando outros países, a gente vê reflexos disso nas políticas internas dos países, inclusive no Brasil. Como é que tu vê essa questão, Gustavo? Perfeito. Hoje não é possível entender o que se passa no mundo sem mudanças decisivas que aconteceram no capitalismo a nível mundial ao longo da última década, principalmente, né? Todo aquele esquema de dominação que já estava meio que determinado, com os Estados Unidos no topo, desde Bretton Woods, as reformas dos anos 70, ele cai por terra no último período por várias razões. Vou tentar abordar isso um pouquinho hoje aqui em Porto Alegre, inclusive. Uma delas é a emergência da China como uma potência capitalista que hoje disputa com os Estados Unidos. Isso gera uma situação que ela é paradoxal. Primeiro, a China hoje, o livre mercado, o livre tráfico de mercadorias, de capitais, favorece a China nessa disputa. Mas os Estados Unidos continua sendo a potência mais forte, inclusive perdeu pouco espaço ao longo das últimas 2 décadas. Quem se enfraqueceu foi a Europa e o Japão. Então é só a gente analisar a equação que dá para entender um pouco a base do conflito. Os Estados Unidos, hoje, se ele deixar o sistema fluir tal como ele vinha nas últimas décadas, ele perde espaço. Então ele vai usar a força maior que ele tem nesse momento. Essa força é tanto econômica quanto militar. Esse acho que é um dos aspectos. E o segundo é uma mudança que existe, penso, na classe capitalista a nível mundial. Novos ramos de produção que são fundamentais para o capitalismo ampliar o seu processo de acumulação. Hoje, empresas da indústria digital, principalmente, são empresas que ficam concentradas nos países sedes, mas que são monopólios absolutos. Estamos falando de Google, de Amazon, de todo esse setor de indústria digital que hoje está no transporte, no e-commerce, nas plataformas que são utilizadas no mundo afora, mas que dependem de uma desregulamentação profunda dos outros países. Olha a loucura, elas exploram, de um lado, um mercado consumidor universal, mundial, com a sede nos países dominantes, mas ao mesmo tempo usa de uma força de trabalho à distância também mundialmente, principalmente na Ásia e na África e começando a crescer na América Latina. Então, de um lado a gente tem um cenário muito mais conflitivo do ponto de vista dos Estados Unidos, que hoje usa tanto a via militar como a via tarifária, para pela intervenção direta manter o seu poder e que tem como plataforma, como base, todo um grupo de capitalistas em ascensão, que são marcados pelo monopólio absoluto, que quer a desregulamentação desmedida, tanto das relações de trabalho, quanto do consumo no mundo inteiro. Eu penso que essa é uma das principais bases da ascensão da ultradireita no mundo.